Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bicho Papinha. Eu sou Denise Brasileiro e hoje a gente vai conversar muito sobre movimentos. O o nosso corpo e a gente fala tanto que a gente precisa exercitar para ser saudável? E vocês não vão acreditar. Gente, eu consegui trazer a minha preparadora física, Gra, que eu amo de paixão, que cuida de todo mundo lá de casa, e a minha amiga Manu, 10 anos, e um exemplo de criança que movimenta. Porque a gente sabe, a gente conversa muito aqui nos episódios sobre alimentação, mas é tudo junto, né, gente? O nosso corpo exige também, além de uma alimentação que favorece a saúde, exige movimentos também que vai favorecer a saúde desse organismo. E aí eu consegui a professora e a aluna nota 1000 para vir contar para vocês. E antes da gente começar, eu quero, Manu, que você conta a sua idade, conta o que você gosta de fazer, depois a Gra também vai contar muito dela. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu sou a Manuela, eu tenho 10 anos de idade. Eu gosto muito de jogar vôlei, handball. Gosto de fazer academia com a Grazi. Gosto muito de desenhar, pintar. Eu gosto de fazer várias coisas. Ai, que delícia. E qual time de futebol que você torce? Cruzeiro. Ah, não, tinha que ser galo. Mas tudo bem, mas tudo bem. E você tem cachorrinho? Eu tenho Thomas Shelby e a Zara. Thomas Shelby é um Golden Ah. Retriever e a Zara é uma Shih Tzu. Ai, gente, que linda. Pode sair para passear com a Damascena, com a Madalena, né, vai dar bons amigos, viu. A Zara é meio antissocial, ela é Ixi, então vai brigar com a Madalena, que é antissocial ela, também. o Shelby tem medo dela. Ai, que gracinha. Muito obrigada por você ter vindo aqui, viu. Estou muito feliz, muito orgulhosa de você aqui. E aí, Gra, me conta tudo, que você sabe que eu sou muito grata a você, né, que você só traz saúde para minha casa, né. Ai, Dê, eu acho que eu fico até emocionada de ouvir isso, de estar aqui com você, da gente ter todos esses anos nessa trajetória construindo aí em movimento, de ter sido treinadora das suas filhas, porque quando a Sossô começou, ela tinha só 7 aninhos Sim. e começou com uma brincadeira de criança, porque ela ia com você, Lá na todos os Farm, na preparadores Extra, né. físicos ficavam assim: "Ai, mas uma criança no meio pode machucar", e eu ficava: "Sossô, fica quietinha, porque quando terminar a aula da sua mãe, você faz um pouquinho assim". Ela foi se apaixonando pelo movimento. Eu falo que além de ser treinadora, né, que é a minha formação, hoje eu tenho vivido muito assim, que é ser uma filha amada de Deus, entender o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu propósito. Porque a gente vê tantas coisas acontecendo, tantas notícias, tanta informação, tanto conteúdo, mas o que de fato Que eu você faço nesse o mundo, que né? eu faço nesse mundo? É. E eu falo que além de ser treinadora, eu aprendo muito com as minhas crianças. Eu falo que o meu programa é Mobilize 40 mais, o foco era nas mulheres 40 mais, mas eu acertei no sub-20. No sub-20, Então, ou seja, porque eu falo de futuro, É. sabe, eu falo de construção, Não é só o não movimento, é não é só só aquele seu momento ali da aula, você está trabalhando enquanto a criança está movimentando e você está orientando, você está trabalhando o futuro o dela futuro mesmo. dela. É. E assim, quando eu conheci a Manu, quando eu conheci a Sofia, que eu acabei de contar a história dela, a Manu chegou para mim e falou assim: "Grazi, eu sou a Manuela Rodrigues, tenho 8 anos e acabei de perder minha irmã Bia, de um problema congênito do coração". Aí, nessa hora, eu só peguei a Manu, dei um abraço, falei: "Manu, a minha irmã morreu há 30 anos atrás, com a mesma doença da sua irmã, com uma doença congênita do coração. E o que me faz ser apaixonada por movimento é a saúde, porque sem saúde, independente da idade, a gente não constrói nada. Nada. Sem um movimento, ali quando a criança começa a engatinhar, a mãe é uma treinadora. Ao virar Adorei essa mamãe é treinadora, eu agora vou falar para todas as mães, se é mesmo. treinadoras, até Eu arrepiei sabe, também. porque eu falo ser treinadora, às vezes a gente fica esperando a criança crescer, uma melhor escola de balé, não, A mãe é movimento é o dia a treinadora. dia, a babá é treinadora, É. entendeu? Porque ali, quando a criança vai levantar,
Não, não pode. Pode! Pode. Criança tem que cair, criança tem que ficar em pé no sofá, criança tem que engatear, criança tem que ter dificuldades, porque ali toda a parte muscular dela vai sendo construída. Entendeu? Quando a criança está ali tentando pegar algo, quando a criança está girando com o pai, toda essa musculatura do core dela, do abdômen, está sendo fortalecida. Então, criança que é muito mimada, criança que fica Muito muito protegida, né? protegida, É, talvez mimada nem seja a palavra correta, muito é, protegida, é. ela acaba não evoluindo. Sim. E quando eu falo para as minhas crianças, olha, eu estou aqui para te ensinar, porque eu falo que a educação física escolar, a gente já até conversar muito sobre isso, assim, a gente tinha um projeto, Sim. porque eu acho que o meu maior sonho hoje é ter um projeto, seria um Mobilize Escola, porque ali começa, o adulto hoje que não movimenta, aconteceu ali. Quantas crianças, porque além de ser preparadora física, a minha formação é em licenciatura também. Então, eu estudei ali todas as fases de desenvolvimento da criança, para entender como ela movimenta. Então, se ela não tem uma experiência bacana na escola, se ela é excluída, e normalmente isso acontece muito na educação física, porque eu já vivenciei isso, eu dei aula por 5 anos, isso vai. Eu já conheci uma atleta que hoje mora nos Estados Unidos, que corre ultramaratona, e ela começou a correr lá na adolescência por causa de um bullying. Ela não gostava de vôlei, não gostava de futebol, ela pedia para a professora para ela correr. Então, durante todas as aulas de educação física, ela corria. Gente. E quando a Manu me falou isso, ali naquele momento eu só queria pôr a Manu no colo, que ela tinha perdido uma irmã com a mesma doença, a mãe ficou os mesmos 5 meses, só que a gente tem uma coisa em comum. A gente é apaixonada por movimento. Conta isso para A nós, Manu é Manu. apaixonada por movimento. A Grazi me conheceu, a gente se conheceu porque eu e minha prima Andresa, a gente ela ia muito na academia. Aí eu não tinha nada pra fazer. Aí eu ia com ela pra fazer e eu já fazia handball, né, lá em Divinópolis. Aí quando eu mudei pra cá, não tinha nada pra fazer, porque eu não achava escola de handball de jeito nenhum eu não achava uma. E eu sou apaixonada até hoje em handball. Aí eu ia pra academia pra me divertir com a Deza. Aí ela corria na esteira. Eu falei, não, vou correr. Aí eu comecei devagarinho. Aí a Deza me contou que a Grazi me viu correndo e gostou de mim. Foi mesmo? eu que gostei dela, não foi a mãe dela que me ligou, falou: "Olha, eu preciso de uma personal". Eu vi Olha. ela correndo com tanta perfeição que eu cheguei perto para perguntar, eu falei: "Nossa, ela treina com quem? Como que é?". Aí eu mostrei os vídeos da Sossô pequenininha para a prima dela, a prima chegou em casa porque a mãe tinha acabado de perder a outra filha, mostrou para a mãe e falou: "Não, eu quero que ela seja treinadora da minha filha". Foi assim, foi eu que conquistei Olha, a que minha aluna. Foi Aí eu que gracinha. fui depois a gente atrás. foi sabendo, tipo, das coincidências da irmã, essas coisas. É, E E a e Grazi que me fez, tipo, gostar de vôlei. Eu nem sabia jogar direito. e hoje Eu, me conta todas as atividades que você faz em relação ao movimento. movimento, eu faço a Grazi, eu faço vôlei, eu faço corrida com a Grazi também. pode contar tudo lá da fazenda, todos os estripulias que você faz, nadar na lagoa, andar de Na bicicleta. represa eu nado muito na represa. Eu ando de bike, eu ando de patins. Deixa eu ver. O que eu faço mais lá na fazenda? Eu faço muita coisa. Que delícia, Fica treinando gente. toque na parede. Que Manchete também. legal, que chique. E você nota a diferença? Porque, assim, a gente adulta, a gente nota muita diferença. O dia que a gente faz algum movimento, que a gente fica muito mais animada para fazer as outras coisas do dia. Você nota o dia que você não consegue fazer, que você fica mais jururu? Sim, um exemplo, quando eu vou viajar, aí eu não tenho nada pra fazer, eu fico cansada, eu fico sem fazer nada, assim. Mas aí quando eu faço minhas aulas, que eu faço algumas aulas depois da escola, que eu estudo de manhã, aí eu fico mais animada. Aí à noite, tipo, quando eu fico sem fazer nada, eu não consigo dormir à noite.
Mas quando eu faço muita coisa, já que eu fico cansada, eu Olha. durmo. É, porque a atividade física ela impacta no nosso sono, isso é muito importante. E você tem algum caso que você lembra que você foi exemplo para suas coleguinhas, que tinha alguma coleguinha que não fazia atividade física e vendo você fazer ficou animada? Sim, quando eu fazia em Divinópolis, eu consegui conquistar 2 meninas para o handball. Ah, Era outra Manu, ou Malu, e outra amiga minha, e eu quase consegui conquistar minha prima para o handball. é Mas ela mesmo? prefere jazz. Eu fazia jazz, por isso eu parei. Ah, Aí, eu falei com as meninas, elas não faziam nada. Elas não gostavam de fazer nada. Ab absolutamente nada, elas não faziam nada. Aí eu fui falando: "Não, então hoje você vai pra minha casa, a gente vai fazer uma corrida em volta do pátio. Ai, hoje você vai pra minha casa e a gente vai jogar handball. Hoje você vai pra minha casa e a olha. gente vai jogar vôlei". Porque é muito legal que a gente precisa de escolher os nossos amigos e as pessoas que a gente vai conviver, porque isso contamina a gente do jeito muito positivo. Então eu tenho certeza que muitas mães devem adorar das filhas serem suas amigas por essa oportunidade de enxergar esse movimento como uma coisa leve, né, uma Leve. coisa alegre, feliz e não aquela obrigação que você tem que treinar, você tem que fazer uma ginástica, Não, não é não é isso, né? isso, não é colocar numa aula e o É, menino cumprir aquele protocolo. É a é. criança gostar de É a cri fazer. é a criança ser apaixonada por fazer, ela ter vontade, assim, quando eu chego pra Manu já tá lá: "Grazi", ela vai encontrar comigo, eu já estava aqui te esperando pra gente começar a aula. Então pra Sim. ela não é um sacrifício, como não precisa ser pra outra criança. Então isso vai sendo construído ali junto com a família no dia a dia. É, e muitas mães me perguntam: "Denise, qual que é o melhor exercício e movimento para esse meu filho?" Eu falo: "O que ele vai gostar". E que às vezes você não tem como colocar uma criança numa coisa que ela não goste. Ou às vezes você vai põe num que ela gosta e depois você vai fazendo essa transição para outra até chegar nesse que Sim. você está almejando para ele, mas as coisas têm que ser lentas, não adianta ser uma imposição. É, não adianta ser uma imposição. Então, quando chega um menino lá que é muito sedentário, que não faz nada, eu pergunto: "Tem cachorrinho?" "Tem". "Vamos passear com ele?" Quem que está passeando com ele? É. Isso é movimento, É né, isso é movimento, movimento. é Ai, minha mãe movimento. paga uma moça pra passear com o cachorro, por que não passeia? Final de semana não tem aula, não tem nada. Às vezes eu passeio com o Shelby. Quando eu tenho tempo, eu busco ele da escolinha, que ele tem uma escolinha lá que ele vai pra brincar. Aí eu busco ele, que é mais longe. Aí, tipo, movimenta, né. Então, se a gente pensar É, que existe a aula sim, para aprender fundamentos, para aprender o essencial, mas no dia a dia, os sábados, os domingos, os pais, eu falo sempre que eu converso com os pais, principalmente aos finais de semana, né, já que durante a semana é muito corrido, são pais treinadores. são. Sabe, é pegar essa criança, passear, andar de bicicleta, andar de patins, jogar um futebol na quadra, jogar um futebol, às vezes, dentro de casa, se tiver espaço. É aquele momento em família, É, né. Eu falo que o primeiro movimento, ele começa dentro da da casa, casa. dentro da Então, se o casa. pai chegar fim de semana, pegar um celular, ligar o Netflix, Acabou. não vem falar para mim que o filho vai ser diferente, não Não tem vai, vai não ser vai. sedentário, igual Então, pai. assim, quando as mães chegam para mim, eu primeiro entrevista é com elas. Eu falo: "Como que você está cobrando seu filho se você não faz?" Pais são exemplos. É, e esse movimento que é feito em família, um anima o outro. Então, às vezes, Um um anima o acordou outro. triste, não, ó, bora lá, todo mundo junto. Cadê as bicicletas? Vamos andar, vamos fazer isso e vamos movimentar, porque precisa ter esse que puxa a Ah, fila, né? puxa a Que fila que puxa a fila, que vai te animar para aquilo. Às vezes, quantas vezes eu faço meu personal junto com meu marido? Às vezes ele acorda ou vice-versa, ou eu acordo desanimada, ele não, bora lá, vamos lá. um Não, motiva o é um outro, motivo, mas nós temos que fazer. porque
Então, essa questão da família, igual a gente faz vários episódios mostrando que a refeição em família vale ouro, atividade física em família vale Vale ouro. ouro. Vale ouro. Porque a família, gente, é a coisa mais bonita que existe nesse mundo. Se o mundo tivesse mais famílias unidas, a gente não ia estar passando por tanta É, maldade que a gente é tem visto. presente de Deus para nós, né? Eu Essa falo que hoje para mim, né? Depois recém-casada, eu falo que são 3 coisas que são essenciais para qualquer família: movimento, oração e alimentação. Entendeu? Movimento, oração e alimentação. Fazer pelo menos uma refeição juntos, ter um momentinho ali de agradecer, não importa a religião, Não importa a não religião. importa, Todas são todas são válidas. válidas. É. Ah, mas eu oro no meu quarto. Não, eu Vamos juntos, vejo né? assim, quando a família, por exemplo, a família, eu sou de uma religião, meu marido é de outra, mas quando a gente está juntos, que a família dele vem orar, assim, é um momento tão mágico, sabe? Nós vamos pegar a estrada. Então, assim, só da família estar junto ali 3, 5 minutinhos, Muito nem 5 simples. minutinhos, 1 minutinho. Meu avô, ele fala com a gente. Sempre que a gente tá junto, por exemplo, tá todo mundo da família lá na fazenda, mesmo se a pessoa estiver na casa de baixo, a gente tem que subir um morro inteiro, e mesmo se não tiver carro, ele tem que chamar. A gente tem que todo mundo rezar junto, tem Que que todo mundo almoçar junto, gracinha. aí as crianças, todo mundo brincar junto. Os meninos querem brincar disso, as meninas querem brincar disso. Então vamos brincar disso primeiro, depois todo mundo vai brincar disso, depois todo mundo vai brincar disso. Olha, tá União, vendo? né? União. Unidade. São A gente, você é muito novinha, e graças a Deus você está numa família que tem o avô, tem a avó, e tem essa proteção, né? esse Do avô, esse alicerce, né? Essa alicerce. base. Porque eu vejo que muitas famílias hoje não dão a valorização que os avós precisam ter. Não dão. Às vezes a pessoa mora na mesma cidade com o avô, fica 2 meses sem ver o avô. Gente, eu encontrava com os meus avós todos os dias, a gente ia na casa tomar bênção. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. É um ninho seguro. Então, assim, é muito importante. E eu, quando tenho oportunidade no consultório de encontrar com os avós, eles irem lá junto com os netinhos, eu falo, me ajuda nesse sentido, me ajuda nesse sentido, que tudo que um avô fala e uma avó fala, a criança aprende muito mais. Minha bisa, ela que me ensinou matemática. Eu não gostava de matemática, eu gostei por causa dela. A sua bisavó, como que ela Minha chama, bisa, ela gente? chamava Maria Beatriz. Quando eu era mais novinha, tipo, gracinha. tinha 5, 6 anos, ela ainda estava viva, né? Aí a gente, tipo, ela me ensinava. Ela pegava grão de arroz, grão de feijão, cereal, alguma coisa assim. Ela me ensinava a fazer. Aí ela fazia tabelinha pra mim. Hum, Aí, tipo, minha comida preferida de comer, tipo, café da manhã, lanche da tarde, é o pão da vovó Bia que eu chamo. Mas é pão torrado. Mas o dela era o melhor. Aí ela olha passava que gracinha, gente. requeijão. Aí a gente sempre comia juntas. A gente ia pra mesa e comia tudo junto. Um simples pãozinho com manteiga torrado na chapa, Ó. mas com amor. Com amor, O amor transforma tudo. transforma tudo. Sei. E uma coisa muito interessante que você está falando da questão da oração, hoje na medicina a gente está estudando muito a espiritualidade impactando na saúde do ser humano. Então, por exemplo, 2 pessoas com o mesmo quadro de doença. A que tem uma religião, qualquer que seja, os desfechos, ou seja, os resultados daquele tratamento vão dar muito mais certo nessa que tem religião. E isso é provado todo mundo só fala Harvard, provado em Harvard, provado no mundo inteiro. Tanto é que está começando agora a ter matérias nas faculdades de medicina para mostrar o poder da espiritualidade, como que o médico ele precisa entender disso, sabe? Isso é uma coisa que a gente não pode desvencilhar. Isso é uma coisa muito importante. E aonde que a gente aprende isso? Na família. Na família. Meu avô ensina todas as netas. Todas as netas que nascem, tem que ensinar. É o Pai Nosso, a Ave Maria, meu avô que ensina pra todo mundo. Gente, como que chama o seu avô? Eu quero conhecer ele. Vou trazer ele aqui Doutor para o podcast. Francisco. Doutor Francisco, o que é pediatra? Não, Não, ele já aposentou, né? é. Ele já fez muita coisa, já foi prefeito, já foi tudo. É. Mas ele é médico? Ele era médico.
De qual especialidade será que ele era, hein? Ele é, como que fala? Clínico. Não, Não. Fala um a parte do exemplo. corpo que a gente adivinha. Não, ele fazia os bebês nascer. Ginecologista obstetra. Ginecologista. Que legal, gente, que Aí, tipo, lá em fofo. Genópolis, quando eu ia numa professora de aula particular, aí ela falava, qual que é seu avô? Você parece muito com o doutor Francisco. Eu falava, ué, ele é meu avô. Aí ela falava, ai, ele que me botou ao mundo. Aí, tipo, metade da minha professora fala isso. Que graça. E aí você ficava toda, Ai, né? Que graça. Vocês estão percebendo, gente, como que isso faz a diferença? Eu tô doida para ser vó, né? Você sabe disso, né? Essa faculdade que não acaba, né? Ai, gente, eu tô doida para ser vó. Deve ser muito gostoso a gente poder passar tudo isso. Mas uma coisa muito importante que eu queria fazer de pergunta para você agora é o seguinte: dentro dessa questão do movimento, o que que você enxerga? Então, hoje, uma dúvida de muitos dos meus ouvintes. A partir de qual idade que você acha que uma criança pode fazer algum exercício de força, por exemplo? O D é uma pergunta que depende muito de cada criança. Ótimo. Vamos supor, uma criança de 6 anos que já entrou para a escolinha, 7 anos ali para 8, desde pequeno ele faz o futebolzinho dele, já vem treinando vários anos, chegou ali, porque tem crianças que têm um processo maturacional mais rápido. Então, antigamente, uma criança na academia era um impacto muito grande, é um absurdo, né? absurdo, É. essa professora é louca. Mas tudo depende com quem que ele vai fazer, qual que é o objetivo, ele já é uma atletinha, ele precisa fortalecer, porque vamos supor que esse menino de 10 para 11 anos ali já está competindo. A partir do momento que ele começa a ter uma demanda maior, então depende da demanda. Porque vamos supor que uma criança que ela nasceu com alguma dificuldade ali para ficar em pé, para locomover, ela precisa treinar força, né? Ela precisa fortalecer. Então depende de cada caso. Sim. Então precisa-se de uma avaliação E de um específica e de acompanhamento um desse profissional, acompanhamento. né? Não é levar essa criança para uma sala de musculação, pelo amor de Deus. Tá. Até porque eu sou contra criança em academia. Academia não é um ambiente, academia convencional não é ambiente para criança. Sim, sim. Né? E Então, não assim, é mesmo. não é. Não é. Ou seja, o trabalho de fortalecimento que eu faço com a Manu, a gente está até desenvolvendo alguns exercícios específicos, que eu já estou dando até, esse aí tem o nome da Manu. Por quê? Eu fui adaptando para ela. Então, eu pego o conhecimento que eu tenho, eu pego as demandas da Manu e crio aquele exercício para a Manu. Você já está muito além do seu tempo, porque hoje na nutrição a gente já faz essa nutrição personalizada. E eu estou enxergando que você está fazendo atividade física personalizada, que é o que a gente sempre sonhou. Isso é até difícil falar, porque como eu não tenho um pacote, quando eu vou, eu não sei divulgar isso, eu não sei mostrar, eu não sei falar, porque assim, eu falo que tem até esse contato, até a própria energia. Eu não sei se isso é a coisa do futuro, mas o Sim, próprio temperamento da criança, a forma como ela se locomove, tudo isso vai impactar em qual tipo de treino que eu vou dar para ela. Eu dou o mesmo exercício para a Manu e para a Sofia. Não é o mesmo exercício. não é. O movimento, tipo, se eu pegar ali uma simples prancha para a Manu, eu percebo que, sabe, a biomecânica é diferente, a anatomia é diferente, a energia da Manu é diferente, a forma como a Manu se locomove é diferente, o ambiente da Manu é diferente, o esporte da Manu é diferente. Você entende que cada coisinha, Sim, até a espiritualidade influencia. sim, Ela é mais resistente, ela é mais resiliente, ela Sim. desiste mais rápido. sim. A produção de energia durante o exercício é Durante o diferente. exercício, a garra. Então, É. assim, são coisas que não podem ser negligenciadas. E talvez ainda não estejam em artigos da minha área, Sim, mas assim, eu falo que o treinador, ele aprende dia a dia. Eu tenho alunos que falam, Grazi, mas
você, tipo assim, às vezes me pergunta, você é personal, você é professora de pilates, você é professora de yoga, você dá crossfit? Eu falo, gente, eu trabalho com movimento. Com E movimento. além de tudo, eu entendo de pessoas. Porque quando eu já tinha estudado muito do movimento, eu fui estudar filosofia. Foi ali que eu falei, eu preciso entender de gente. Não é só ciência e É o que biomecânica. eu falo muito com as minhas mentoradas, da minha mentoria que eu tenho para pediatras, eu falo isso: "Gente, não enxerga a doença, enxerga o ser humano que está na sua frente. Não é aquela criança obesa, é a criança, É a é a criança. criança, eu não estou falando da obesidade, eu preciso entender essa criança". Então eu estou muito feliz de saber que você também, nas suas abordagens da sua área, você também já tem essa visão mais integral mesmo, Sim, não tem né. como eu empacotar algo e falar isso. E isso é o diferencial, é o diferencial. Por isso que as suas alunas te amam, que o seu resultado é fantástico, que a gente vê um diferencial muito grande e que você também vai ter que criar sua mentoria, porque você tem que passar isso para outros profissionais, entendeu? Então, a nossa próxima etapa aí vai ser você criar a mentoria da Você do fala isso Mobilize, comigo todos os dias. porque tem que criar isso, porque isso é fundamental, é que faz virar o jogo. É olhar no olho, sabe? É fazer ela apaixonar por isso, fazer ela apaixonar por movimento. Porque eu não estou construindo a Manu que precisa emagrecer, ou a Manu que precisa movimentar, ou a Manu que precisa ter um braço forte. Eu estou construindo a Manu ser humano, É, que vai ficar aqui quando eu não estiver mais é. e vai ter esse legado. Eu vou te contar uma coisa que você vai ficar, ela não sabe disso, mas eu vou te contar isso que aconteceu na semana passada. Se eu não me engano, foi na segunda-feira. Eu dei aula para Valentina, que também foi sua paciente. Hoje ela Sim. está indo para a faculdade de medicina. Que gracinha. Eu tinha tido uma conversa com ela sobre isso, sobre como o marketing essa coisa tem levado as pessoas, vou fazer esse esporte, vou fazer aquele, vou fazer isso, porque está todo mundo indo. E eu tinha conversado com ela a respeito do beach tênis e do yoga. Ela me chega num salão, ela falou assim, você não vai acreditar. A Sofia estava dando palestra no salão sobre beach tênis. A Sofia. Ela me ligou, ela falou: "A Sofia estava falando exatamente o que você me falou ontem". E uma vez, não sei se você lembra, eu estava dando aula online para a Sofia na pandemia com você. Foi. A Sofia falou alguma coisa, porque eu também sou brava. Eu não sou só esse amor, porque eu falo que eu estou ajudando nessa formação. A Sofia falou alguma coisa de rede social, que eu briguei com ela, eu falei: "Pronto, perdi minha aluna". Você ficou quietinha. E a Sofia nunca mais. Eu falei: "Sossô, não é assim", mas eu falei brava, entendeu? Porque muitas vezes os pais ficam interferindo muito ali naquele contexto de treinamento, porque ouviu isso, porque ouviu aquilo, porque ciclano falou isso. A partir do momento que você contratou um profissional, você tem que confiar, Você tem que entendeu? confiar. Por isso que é importante fazer É. essa busca antes. É, Não pode ser uma coisa da mídia. é. A partir do momento que eu indico um paciente para a doutora Denise, eu tenho plena consciência do que a doutora Denise vai fazer por essa criança, Sim. né? Não posso chegar lá, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque fulano está fazendo isso. É. Porque a informação tá Tá demais, demais. Nossa, tá entendeu? dando até preguiça, Tá né? dando até Quando preguiça. eu e a Grazi, a gente foi, tipo, a gente tava no começo, né? Eu tinha começado a treinar com a Grazi. Aí, eu tava correndo na esteira. Aí tinha uma moça me olhando estranho. Aí, ok. No outro dia, o Matias, que é o moço que cuida do prédio lá, eu acho que é gerente do prédio, ele falou assim: não, mas a Manu não pode mais na academia. Não, não pode criança na academia, que a fulana de tal falou que criança não pode ir na academia. Mas ela nem sabia que eu estava acompanhada com a Grazi. Tipo, ela nem perguntou antes: "Ai, você tá sozinha? Você tá uma coisa?" Não, ela foi falando pro gerente, aí eu pedi aí a Grazi conversou com ele e minha mãe conversou. Aí depois de um tempo, depois que eu pude entrar na academia, depois a gente insiste tanto, porque uma moça que não sabia do que eu estava Eu fazendo fiz até um relatório que sua mãe me pediu, Foi, eu mandei um mudou a relatório, eu falei regra, assim: mudou a regra do "Isso condomínio. é uma prescrição tirou médica".
teve que tirar uma placa lá. Ai, mas não pode criança. Ela não sabia nem por que eu tava fazendo lá. Se eu precisasse fortalecer meu músculo, porque eu tinha algum problema na perna, ela não sabia. Ela não sabia que você precisava ganhar 3 quilos de ossos. E querer ser quantos centímetros? É. Né? Quem ganhou 3 quilos de ossos É. no último ano com a doutora Denise? Gente, eu brinco que se eu nascer de novo, que eu vou fazer atividade física o dia inteiro, porque realmente o movimento é que traz vida pra gente, que faz a nossa célula funcionar direitinho. Tudo que a gente vê de errado da parte genética em relação ao metabolismo, o movimento vai lá e ajuda, aumenta a receptora aqui, aumenta a BDNF, que faz bem para o cérebro, e aumenta um tanto de coisa. Então, assim, é por isso que a gente está gravando esse episódio, para contaminar as famílias que ainda não estão acreditando nessa necessidade que o seu filho tem que movimentar. E todo movimento importa, até de arrumar a casa, tirar o pano, tirar a sujeira dos móveis, varrer uma casa. Isso é movimento. Arrumar a cama Arrumar todos a os cama. dias. Você está agachando, você Aham, está lavar a arrumando ali, né? louça, Só lavar a lavar a louça. louça. Então, assim, isso, e a gente trouxe aqui tanto a profissional, né, da educação física, quanto a aluna. Gente, uma menina de 10 anos que faz uma atividade feliz. Por quê? Porque a família é realmente do movimento, a família proporcionou essas oportunidades para ela. Ah, Denise, mas eu não tenho dinheiro. Gente, hoje, a caminhar numa pracinha, você não tem que pagar nada. Jogar uma bola no quintal, pular uma corda, andar de Chama 3 bicicleta, amiguinhos, Brincar com pique-esconde. cachorro. brincar com cachorro, igual a Manu falou. Então, assim, o problema é que a gente vai dando desculpas, né? Ah, mas aonde eu moro é muito perigoso, eu não tenho tempo, eu não consigo. Mas aí você tem que entender e colocar isso na calculadora. É o seguinte: se esse hábito não for criado de novo na primeira infância, vai ser muito complicado a gente ir instituindo esse hábito ao longo da vida. E que se não tiver essa atividade, o adoecimento vem. Ele pode vir de várias maneiras. E o pior adoecimento da falta de um movimento é o adoecimento mental. Porque hoje está provado que vários quadros, assim, todos os quadros que envolvem doenças mentais, como ansiedade, depressão, déficit de atenção, tudo, que a atividade física ele faz parte do tratamento. Em alguns casos, se foram casos que foram pegos bem do início, às vezes nem vai precisar de medicamento, gente, se tiver uma atividade física. Tanto é que hoje eu acompanho muitos crianças que são atletas do Minas e eu fico vendo isso de perto. Tudo que a gente lê nos artigos científicos, a gente vive na prática. Esses meninos treinam no Minas a tarde inteira ou a manhã inteira, são ótimos alunos, porque quem pratica o movimento tem mais sangue no cérebro, aprende com mais Oxigena facilidade. mais, né? E Então são você tem pessoas. clareza, tem foco, Sim, tem tem foco. disciplina. Vão usar muito menos droga, porque o ambiente que eles estão são um ambiente que vai falar de coisas boas. Eu falo hoje, se eu tiver que dar um conselho para as mães, em vez de dar um presente, dê movimento. Dê algo que vai fazer, ao invés de eu dar a primeira bicicleta com rodinha, tem agora umas bicicletinhas que ela de Treinamento, né? treinamento, que você vai com a perninha ali, só aprendendo a estabilizar. Então, escolha as coisas que ele não precisa ficar sentado. Tem que pular, que tem que saltar, jogos, dança. Por quê? Nadar. Nadar. Porque o primeiro contato com o movimento ali, é muito importante para o adulto, entendeu? E eu tenho pavor daquelas cadeirinhas que ficam balançando, que aí você põe aquele neném de 3 meses, ele só põe aquele neném deitadinho lá, daquele jeito. Neném é colo, né? É no chão, a partir de uma certa idade, com aqueles brinquedinhos. Esses movimentos a gente faz desde bebê. Desde bebê. Eu tenho uma prima que ela chama Alice. É a filha do meu tio. Ela vai pra fazenda, eu não gosto de ficar, tipo, a gente não dá tela pra ela. Dá tela, quando tá todo mundo em casa à noite. Aí dá tela, porque não pode ficar lá fora. Aí, de manhã, o que ela faz? As crianças, tipo, 10 anos, 9 anos, meus primos, a gente vai pra represa. Ela quer ir também. Aí ela chama a mãe, ela grita, a mãe dela, ou grita até eu, que ela sabe que eu sou a mais velha dos primos, ela grita a gente pra ir lá colocar o biquíni nela pra gente nadar lá, pra colocar a boia dela pra nadar na represa. Pois é. Ela chama a gente pra nadar na piscina, ela chama a gente pra brincar de argila lá na beira da represa, chama a gente pra correr. Esses dias, o que aconteceu?
tem um forninho lá na fazenda, forninho de plástico, assim, aí tem uma beiradinha, tipo, embaixo dele. A gente olhou a beiradinha assim, a Alice, que é a menininha, pequenininha, ela tem 2 anos, eu acho. É, 2. Ela tava assim, ó, na frente do fogão, com Ah, um pezinho assim na beiradinha. A gente olhou assim, a gente falou, gente, tem uma cobra aí embaixo. A gente pegou ela. Peguei ela, assim. Não, eu falei, Alice, vem. Falou, não, quer brincar. Peguei ela no colo. A gente chamou os adultos. Aí os adultos, nossa, é uma cobra de boia. É cascavel, tananã, tananã, tananã. Aí foi bater, era um sapo. Ai, meu Deus. Não, e eu, tipo, fiquei de boa. Fiquei, uai, gente, é um sapo. O pessoal falando que era cascavel, esse trem. Porque o sapo meio que tava enrolado, assim, ó. Ah, Aí, todo mundo achando que era cascavel, porque aparece, tananã, cascavel. Bateu no sapo assim. Aí a gente viu que era um sapo. E a Alice falou assim, ó. Quero pegar o sapo. Eu quero pegar o sapo, quero pegar, quero pegar, quero pegar. Ela bebe café. Ela ama beber café, ela gosta de chocolate, ela gosta de chips. Ela gosta de comer tudo. É tudo que ela come. Aí ela olhou o sapo. Deixa eu pegar o sapo. Manu, deixa eu pegar o sapo, deixa eu pegar o sapo. Falei, Alice, o sapo tem veneno. Não pode. Ela falou, não, mas eu quero pegar o sapo, quero pegar o sapo. A gente tirou o sapo, teve que tirar o sapo pra ela não pegar. Ou seja, mas vira uma brincadeira. Gente, Tipo vira assim, uma uma brincadeira. É, Ou seja, ali tá em pé, tá olhando o é. sapo, tudo é Não movimento. tá Não sentado, tá não tá sentado, sentado. não tá na E hoje, tela. vocês pensam bem, eu tô pegando o celular aqui para mostrar, né? A gente nessa posição, que é a posição que as crianças, imagina essa questão aqui da coluna cervical, e a gente já tá tendo muitos meninos com problemas mesmo, por conta dessa Não sei se posição, você né? reparou, o homem, pela falta de movimento, eu até brinco com as minhas alunas que o homem está evoluindo. Quem que Evoluindo. andava É. assim? O macaco. Macaco. Quem está evoluindo? A máquina. Porque a partir do momento que você deixa a máquina fazer por você, você está evoluindo. É. E nós estamos vendo cada vez mais a máquina evoluindo. E olha que interessante da Manu contando essa questão, essa bênção que a família dela tem de encontrar numa fazenda, num ambiente de fazenda. Então, são brincadeiras ao ar livre, brincadeiras desconstruídas, onde a criatividade vem, não é nada tudo certinho, eles vão criar as brincadeiras, né? Pegar um sapo Pegar virou um uma sapo virou uma brincadeira, um brincadeira. desafio. É, Não ter então assim, medo. Quantas coisas isso foram faz trabalhadas ali? a parte de neurodesenvolvimento é uma coisa surreal. Então, assim, de vir aquele joguinho pronto, de vir aquela brincadeira pronta, a gente precisa também dessas brincadeiras desconstruídas. E aonde que a gente, na maioria das vezes, tem o que que a gente tem associado? O movimento. O movimento. Agora, sentado, você não tem essas brincadeiras desconstruídas. Você não tem Não essa tem. criatividade. Você não E tem. aí, olha, se a gente for pensar em tudo de saúde, por exemplo, por que que as crianças hoje estão tendo muita miopia, precisando de muito óculos? Porque a falta de claridade, a falta de brincadeiras ao ar livre. Então, o movimento não é porque a gente está aqui, né, com você profissional, né, com a Manu que gosta tanto. Não, é porque faz sentido sim da gente estar separando esse episódio para a gente poder fazer com que você reflita se você está proporcionando movimentos adequados para sua família. Gente, que pena, dá vontade da gente conversar e ficar Nossa, muito tempo. Eu adoro encontrar com passa muito vocês. rápido. Passa muito rápido. Manu, você vai voltar para contar as coisas para gente, Vou viu? voltar. E você quer dar um recadinho para os ouvintes? Que tem que mobilizar. Ótimo. Sempre mobilize pra não ficar corcunda. Adorei, adorei. E aí, Gra, o que você vai dar um recadinho aí? Para as mães, aí cuidem das suas crianças, né? Porque o maior amor que você pode dar para um filho, o maior cuidado, saúde, é o movimento. Não importa se você tem condição ou não. Vai caminhar na praça amanhã, se não tiver condição. É. Ah, não tem um tênis, vai de chinelinho, Vai de vai chinelinho. descalço para fortalecer o pé, para treinar a base. Então, assim, movimento é cuidado. E quem cuida, Ama. ama. Minha mãe, ela falava, né? Ela falava, não, tem que colocar chinelo, tem que colocar chinelo pra você não gripar. Aí a Grazi, eu pedi pra Grazi falar com a minha mãe pra eu andar descalço. Lá na fazenda, eu guardo meu chinelo. Eu não uso chinelo. Não uso.
Ai, tem uma cascavel na minha frente. Eu vou estar sem chinelo. Recadinho para as mães, deixa os seus filhos andarem descalço, porque andar descalço fortalece o pé. O pé é a nossa base, é o que nos sustenta, é o que nos leva. Então, se você quiser ser um adulto corredor, a gente vai ter que ter um pé forte. Então, andem descalço. Eu tenho amiga que não gosta de pisar no barro, porque tem nojo. Lá na fazenda, tem muita porta de vidro. Passarinho bateu a cabeça no vidro, eu pego o passarinho. Tem gente que tem nojo de passarinho. É porque não foi acostumado desde cedo com fazenda, né? pego Não teve essa passarinho do oportunidade. Mas muito obrigada pelo convite, Lê. Não, eu Sempre agradeço obrigada. demais. E logo vocês vão estar aqui de novo A gente comigo, ama viu? falar desse assunto, né, Manu? Sim, Uma vida em Gracinha. movimento. É. sim. Se você gostou, compartilhe, que são informações que podem virar a chavinha da saúde aí na outra casa que você compartilhar. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um grande abraço.